Eu sou a Nivdei e hoje nós vamos falar a respeito do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse que é um livro que vira e mexe está entre os mais vendidos da Amazon. Esse livro foi escrito por George Samuel Clason lá em 1926, faz bastante tempo, e ele é considerado um clássico da educação financeira. O livro é uma coletânea de parábolas e ele era distribuído na forma de panfletos, inclusive para pessoas estudantes do ramo de economia nos Estados Unidos. Quando nós lemos o título, é claro que não é surpresa nenhuma quando nós descobrimos que esse livro foi inspirado nos homens mais ricos da Babilônia. São 11 parábolas e cada uma vai contar uma história importante. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas a partir de agora. A primeira parábola vem contando do homem que queria ouro. E aqui nós temos três personagens principais que nós vamos ver ao longo das outras parábolas também. Nós temos Banzir, temos seu amigo Kobe e também o personagem Arcade, que é o homem mais rico ali da história. Uma das coisas que essa parábola vai falar é a respeito de você buscar conhecimento com quem já tem conhecimento, com quem lida com aquilo. Por exemplo, se você quer de repente abrir uma empresa, você conversar com pessoas que já abriram uma empresa, porque elas vão ter um ensinamento para te passar. Outra coisa muito importante que vem falar aqui é a respeito de não importa o quanto você ganha ou o quanto você tem. É muito mais importante o como você gasta esse dinheiro. E, gente, eu super concordo com essa frase, porque a gente sempre conhece pessoas que ganham super bem e estão sempre muito endividados. Conhece pessoas que ganham bem menos e todo ano viaja. Por quê? Porque se programa, porque tá ali poupando dinheiro ao longo do ano, e outras pessoas nunca conseguem porque estão sempre endividadas. Outra lição nessa parábola é também você não ser escravo do dinheiro. Eu acho que é muito importante a gente saber gastar esse dinheiro, buscar ensinamentos com quem tem e não ser escravo dele. A segunda parábola é o homem mais rico da Babilônia, e aqui vem falar a respeito de como é interessante pessoas que crescem com a mesma educação e têm destinos diferentes. E olha, eu conheço pessoas assim, que vieram da mesma classe social, que estudaram nas mesmas escolas e lá no futuro tiveram direções diferentes. Muita gente pode dizer que é só a questão das oportunidades que são diferentes, mas tem também o como a pessoa gasta o seu dinheiro, como ela emprega o seu dinheiro. Você tem que se atentar à forma como você gasta esse dinheiro, né? E aqui fala muito, essa forma descontrolada de gastar, ela é muito prejudicial. Outra coisa que vai falar também aqui nessa parábola é o medo de viver na pobreza novamente, né? Vem trazer esses ensinamentos, os principais aqui. A terceira parábola é 7 soluções para a falta de dinheiro. E aí é muito do que você provavelmente já ouviu demais, que é guardar 10% de tudo que você ganha. Então, antes de pagar a conta, antes de gastar, você tira 10% de tudo que você ganha e guarda numa poupança, guarda numa renda fixa ali, onde você quiser. Mas é importante você tirar esses 10% para você. A outra coisa importantíssima dessa parábola é viver com menos. Olha só quem tá falando, né? Mas não é só questão de comprar ou não livros, mas você aprender a viver com menos coisas. Quarta parábola é encontrando a deusa da boa sorte. E aqui é bem interessante porque fala a respeito de você ter cuidado com os jogos de azar, porque provavelmente você pode gastar todo o seu dinheiro com eles e não ficar rico. E aí tem a outra questão também. Quantas pessoas você sabe de histórias que ganharam um dinheiro muito grande, uma bolada, e acabaram voltando para a pobreza, né? Por quê? Porque elas não mudaram a sua mentalidade e acabaram gastando tudo de forma descontrolada. Então, essa mentalidade é muito importante a gente mudar, já ganhando pouco, porque caso um dia você venha ganhar muito, né, você saiba como administrar. A maioria das pessoas não estão preparadas para ganhar essas boladas. E também, né, a questão de não gastar o seu dinheiro tudo com isso. Tem pessoas que são realmente descontroladas e gastam dinheiro que depois vai fazer falta para elas. A próxima parábola é as 5 leis do ouro.
Primeira é: o ouro vem para quem guarda os 10%. E o ouro aqui acho que representa mais a riqueza de forma geral, não o ouro físico realmente. Então, primeiro, o ouro, né, a riqueza vai vir para pessoas que guardam os 10%. O ouro vem para o homem prudente, né? Então a riqueza ela vem para o homem que tem prudência, que tem cautela. O ouro busca a proteção de quem investe, então a riqueza vai vir para quem investe o seu dinheiro, quem sabe investir o seu dinheiro. O ouro foge de quem não tem conhecimento. E a quinta, o ouro foge de ganhos impossíveis. Então são esses 5 ensinamentos aí a respeito do ouro que a gente pode traduzir para a riqueza também. Sexta parábola é a respeito do emprestador de dinheiro, e aí traz algumas coisas a respeito de cuidado ao emprestar para pessoas que estão endividadas demais. Por quê? Porque se ela tá tão endividada e ela não tem nenhum patrimônio no nome dela, provavelmente se ela não conseguir te pagar, você não vai conseguir reverter esse dinheiro. Se você empresta para quem já tem um patrimônio que dê para te pagar caso ele venda aqueles bens, é muito mais certeza, é muito mais garantia que você possa receber. É claro que essa questão de garantia é muito relativa, porque sim, tem pessoas que têm vários bens e dão calotes por aí, então não é garantia nenhuma. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado mesmo ao emprestar um dinheiro, porque a não ser que seja uma questão de saúde, assim, provavelmente a pessoa que está endividada, ela está endividada porque ela tem um descontrole financeiro e, né, quem diz que ela vai conseguir te pagar depois. A sétima é as muralhas da Babilônia e vem falar a respeito da segurança com o seu dinheiro. E hoje em dia é complicado porque eu acho que tudo, né? Tudo que a gente mexe, há uma questão de falta de segurança. Se você guarda o seu dinheiro num banco, se você guarda em casa, se você investe de repente numa renda fixa, numa renda disso, na poupança, não importa como você investe, né? Nós aqui no Brasil, pelo menos, ficamos sempre com o pé atrás. Eu acho que isso vem daquele momento, né, da história aí dos nossos pais, dos nossos avós, quando foi confiscado toda a poupança das pessoas e quando devolveu uma merreca ali depois de um tempo. Foi um momento muito caótico e talvez esse seja um dos nossos maiores problemas como brasileiros na hora de investir, na hora de guardar esse dinheiro. Até hoje tem pessoas que preferem guardar em casa e é um risco tremendo, não aconselho para ninguém. Eu não guardo nem um centavo dentro da minha casa porque eu acho que é um risco enorme. Mas tem pessoas que guardam de medo de guardar nos bancos e ficar sem esse dinheiro. É claro que o risco a gente sempre vai ter, mas a gente tem que ter segurança também, cuidado com questão de senhas, com questão de quais bancos, quais investimentos, né? Tudo isso tem que ser analisado. Oitava parábola é a respeito do negociante de camelos, e aí vem falar a respeito do outro lado de emprestar dinheiro, né? Cuidado ao pegar dinheiro emprestado, porque o que acontece? Essa dívida ela vai crescendo, tem juros ali, pode ser que você não consiga pagar depois. Então, muita atenção e muito cuidado ao pegar dinheiro emprestado, sabe? É muito melhor você ir tentando manter as coisas, passando um certo aperto, do que você pegar um dinheiro e depois gastar, né, de forma descontrolada novamente. A nona é as tabuinhas da argila, e aqui o livro vai trazer um plano para você saldar as suas dívidas. Olha, esse é um dos capítulos mais interessantes, porque quem é aí que não tá com uma dívidazinha que precisa ser saldada, né? Boa parte dos brasileiros, inclusive, estão afundados em dívidas, então esse capítulo é bem interessante de analisar. A primeira é poupe os 10% lá, que nós já falamos, né? Então, tudo que você ganha, você vai poupar os 10%. Segunda é 70% de tudo que você ganha vai para as necessidades básicas, então aluguel, água, luz, a sua comida, combustível, e anota tudo, gente. O maior problema das pessoas é não anotar. E às vezes as pessoas anotam, mas não anotam completamente. Então, coloca lá, aluguel,
água, luz, né, algumas coisas ali, as dívidas, mas ela não coloca o quanto ela gasta de combustível no mês. Ela não coloca, de repente, o fato, né, a água, a luz. Então você fala, poxa, mas e aí, né? Essas contas você não paga? E a questão do supermercado, né? Então todas essas coisinhas, tudo, absolutamente tudo é importante você anotar. E aí ele fala que 70% vai para essas necessidades. Os outros 20% vai para saldar dívidas. E aqui eu acho que é mais aquelas coisas parceladas, né? Aqueles empréstimos, essas coisas. A 10ª parábola é o homem de mais sorte. E aqui vem falar a respeito de como as pessoas admiram os ricos, mas elas não querem passar pelo que os ricos passaram. Elas não querem passar pelo esforço para enriquecer, elas admiram aquilo, mas elas acham que, sei lá, a riqueza vai cair do céu. Elas não têm noção de que houve um esforço. E você pode falar assim, mas e aquelas pessoas que receberam, né, a riqueza de herança? Mas mesmo para essas pessoas, elas precisam de um conhecimento financeiro, mas a gente pode analisar também a pessoa que fez toda essa riqueza, porque alguém, né, trabalhou, alguém se esforçou para ter tudo isso, todo esse montante. E a pessoa que, às vezes, a pessoa critica, mas ela herdou tudo aquilo. Sim, mas se ela não souber usar, ela vai acabar com tudo também. E aí tem uma frase bem interessante no livro que ele fala que o trabalho é o melhor amigo que ele já conheceu. E é de onde nós tiramos o nosso sustento. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente vê muito assim, as pessoas falando contra o trabalho, falando contra os donos das empresas, né? Como se eles fossem exploradores e tal. Sendo que você está trabalhando, você está ganhando salário, você aceitou aquelas condições e aí depois as pessoas só sabem reclamar. Elas reclamam do lugar onde elas tiram o próprio sustento. Às vezes não enriquecer exatamente por isso, porque elas estão sempre falando mal do trabalho, elas estão sempre falando mal do lugar onde elas tiram o seu sustento, o seu dinheiro. E aí quando você amaldiçoa, né, o lugar onde você trabalha, poxa, que tipo de dinheiro você vai ter, que tipo de retorno? Eu acho que a gente tem que abençoar o nosso salário, abençoar o local de trabalho. A 11ª parábola é um esboço da história da Babilônia. E aqui fala que, pelas questões geográficas da Babilônia, ela não seria um lugar tão rico assim. Mas ela é um grande exemplo da capacidade do esforço das pessoas. E aí, olha que interessante, isso é bom para a gente levar para a vida, né? Se a gente for olhar só para as questões naturais, é normal que muitos de nós não enriqueça, mas vem toda a questão do esforço, toda a questão da capacidade, da busca para enriquecer. E aí a conclusão é que você não precisa inventar a roda, os ensinamentos são simples, mas o fato de ser simples não quer dizer que sejam fáceis de implantar. Muita gente vai ter dificuldade, né? Lá, os 10%. Gente, só para colocar esses 10%, né? Tirar dos 10% de tudo que você ganha e guardar, já é uma dificuldade imensa para muita gente, né? Então, um dos ensinamentos, colocar em prática já é difícil, né? Para várias, né? Para a maioria das pessoas. Mas é claro que se você colocar essas coisas em prática, viver com menos, buscar ensinamentos financeiros, buscar conhecimento, aprender com outras pessoas que enriqueceram. Olha, o que não falta é ensinamentos nesse livro. Então, se você colocar em prática, é claro que os resultados eles vão vir. Não é garantia de enriquecimento, é claro, mas é garantia de uma melhora financeira. E o que eu posso dizer é que o início é sempre o mais difícil mesmo. É o primeiro mês que você destinar esses 10% para guardar ali, vai ser o que você mais vai ficar tentado a pegar esse dinheiro de volta. Logo no início, até você colocar todas essas coisas como hábito, vai ser complicado mesmo, mas é importante que a gente pelo menos tente. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de ler o livro na íntegra, porque ele é maravilhoso. Eu li no Kindle, né? E eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link para você que queira adquirir. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.